Na página 171 até a página 173, encontra-se o conteúdo de dilatação térmica. A resposta esperada, ou seja, a forma que você deveria produzir o seu resumo era: dilatação térmica ocorre quando um corpo absorve calor e varia, aumentando as dimensões do corpo. A dilatação para fins científicos e técnicos pode ser linear, superficial ou volumétrica. Na dilatação linear, considera-se apenas a variação de uma dimensão, normalmente o comprimento, representado pela letra L. Mas pode-se considerar qualquer uma das outras dimensões. A expressão física da dilatação linear é ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, que pode ser lida de outra forma. Variação no comprimento igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. Na dilatação superficial, considera-se a variação aumento de duas dimensões, comprimento e largura, normalmente, podendo apresentar variação em qualquer outro conjunto de duas dimensões. Então poderia ser considerado comprimento e altura, ou largura e altura, mas normalmente as atividades, os exercícios, eles versam sobre comprimento e largura na dilatação superficial. A expressão física da dilatação superficial é ΔS igual a S0 vezes beta vezes ΔT. Lido de outra forma, variação superficial é igual a superfície inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. E por fim nós temos a dilatação volumétrica. Considera-se neste caso a variação das três dimensões simultaneamente. A expressão física da dilatação volumétrica é ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT, podendo ser lido de outra forma. Variação do volume é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação da temperatura. O coeficiente de dilatação linear é uma constante, representa a identidade, a assinatura, a impressão digital do material. Não existem dois materiais diferentes com o mesmo coeficiente de dilatação linear. E nos exercícios, nas atividades, você tem à sua disposição o coeficiente de dilatação linear. Então, lá no Enem, se ele te exigir calcular dilatação linear, superficial ou volumétrica, ele vai disponibilizar para você este valor. Esses valores dos coeficientes são encontrados em tabela. É importante notar que o coeficiente de dilatação superficial, o beta, é o dobro do coeficiente de dilatação linear. E o coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do coeficiente de dilatação linear. As unidades de medida das grandezas físicas são fundamentais. Cada uma das grandezas abordadas na dilatação térmica possui uma unidade de medida. As variações, a dilatação linear, volumétrica e superficial, as unidades de medida são metro, centímetro, milímetro. Normalmente, vai se utilizar centímetro e milímetro, porque é muito discreto essa dilatação. A unidade de medida do comprimento inicial, da superfície inicial e do volume inicial também é expressa em metros, centímetros e milímetros. Os coeficientes de dilatação linear, superficial e volumétrica, ambos são expressos em graus Celsius elevado a -1 ou Kelvin elevado a -1. A variação da temperatura ela pode ser medida em graus Celsius ou em Kelvin. Naqueles países que utilizam o sistema britânico de unidades, vai se utilizar como unidade de medida de temperatura, como nós discutimos em sala de aula anteriormente, o graus Fahrenheit. Mas no Brasil, que é signatário do sistema internacional, nós utilizamos o grau Celsius. Lembrar o conceito de dimensão. Dimensão é comprimento, largura e altura, ou comprimento, largura e profundidade. Altura ou profundidade é uma dimensão que precisa do referencial, neste caso, o solo. Acima do solo é a altura,
abaixo do solo, profundidade. Então, a minha altura é 1,83 m. Estou acima do solo. Uma piscina ela possui profundidade, porque ela está abaixo do solo. Existe uma quarta dimensão, composta pela junção, união entre o espaço e o tempo. O espaço-tempo quadridimensional. Este é um princípio da teoria da relatividade de Einstein, que vamos abordar em física no terceiro ano. Nos comentários desse vídeo, mencione qual é a importância ou insignificância da leitura e resumos sobre a dilatação térmica dos corpos para a sua vida particular e acadêmica. Justifique sua resposta. A sua resposta vale 2 pontos na avaliação do segundo bimestre. A resposta deve ser postada até 31 de agosto de 2020. Mencione na resposta o seu primeiro nome e a turma, segundo A, segundo B ou segundo D.